A ansiedade muitas vezes pode ser olhada como preguiça. Como é que eu consigo identificar se é ansiedade ou preguiça? A ansiedade, ela é alimentada pelos nossos pensamentos. Então, a gente pode sentir ansiedade e ela ficar num nível baixo se a gente não alimentar ela com os nossos pensamentos. O que vai fazer a ansiedade aumentar e tomar uma proporção, por exemplo, de um ataque de pânico, são os Quais são os sinais sutis da ansiedade que a gente não percebe que a gente está vivendo com ela e achando que é aquilo a nossa vida e não percebe que a gente está ansioso? não são as situações em si que nos causam sofrimento, mas sim a interpretação que a gente tem dessa situação. É muito importante que a gente faça a pergunta: o que é que está passando pela minha mente neste momento? E quando a gente trabalha esses pensamentos para deixar eles o mais realista possível, a gente diminui a intensidade daquela emoção. E quando a gente consegue fazer esse equilíbrio do nosso pensamento, essa racionalização, a ansiedade vai diminuir. Como é que eu identifico que eu tô com uma mente acelerada de fato? Porque a minha mente é minha, a tua é a tua. Eu não tenho um parâmetro para saber se eu estou pensando muito acelerado e se tu não tá fazendo a mesma coisa. Como é que eu consigo identificar isso na minha cabeça? O que a gente precisa saber é, E como é que eu consigo desacelerar esses meus pensamentos? então, existem algumas técnicas, né, para isso, que é o Mas existe outro tipo de técnica para que eu consiga controlar a minha ansiedade? existem várias. E quais são as técnicas que tu acaba usando assim para diminuição do celular? Existe nem é uma técnica, é uma habilidade que a gente precisa desenvolver na vida, que é a Denise é psicóloga há mais de 20 anos, especialista em terapia cognitivo-comportamental, com formações em psicopatologia e inteligência emocional. No episódio de hoje, vamos ressignificar tudo o que você acha que sabe sobre ansiedade, porque ela está te dominando, porque parece que nada funciona. Hoje, você vai entender sua ansiedade de forma clara, aprender como controlá-la de verdade e descobrir técnicas que funcionam para quem já tentou de tudo. Isso aqui não é teoria, é prática, direto ao ponto e pode mudar sua vida. Entra muito na questão da inteligência emocional. Como é que eu domino ela? Como é que eu faço com que eu tenha a capacidade de entender a minha gestão dos meus pensamentos, das minhas emoções, a ponto de falar: isso daqui não me fere mais. existe o que a gente chama de Passando aqui no comecinho do episódio para pedir para você se inscrever aqui no canal para apoiar esse meu projeto chamado Senso Comum Podcast. Eu me chamo Ângelo Bertier e esse meu projeto aqui é para ajudar vocês. Então comenta aqui nos comentários alguma dúvida, algum problema que você vem vivendo esses últimos anos, esses últimos dias, para que no próximo episódio eu traga um convidado que ele consiga responder essa sua dúvida ou o seu problema. E também, se você puder deixar um gostei nesse vídeo, eu vou ficar muito grato, porque é dessa forma que eu consigo visualizar que vocês estão curtindo esse meu projeto. Então bora lá pro episódio. Denise, o que está acontecendo com o mundo que as pessoas estão mais sensíveis e imaturas? é uma pergunta interessante, né? Realmente, assim, a gente vê que as pessoas estão à flor da pele, essa imaturidade, a gente precisaria dar uma olhada o que os estudos têm mostrado sobre isso, porque ao mesmo tempo que a gente tem pessoas bastante imaturas, sim, a gente também tem pessoas que têm uma maturidade, a gente olha e não acredita que aquela pessoa tem só a idade que ela tem. Então teria que dar uma olhada, assim, a impressão que dá, e talvez porque a gente tenha bastante contato com isso, a impressão que dá é que realmente, né, existe essa imaturidade. Mas se a gente for pensar na imaturidade emocional, ela é geral? Por quê? Porque a gente não foi ensinado na escola, a gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções. Muitas vezes o paciente chega no consultório, ou quando a gente está conversando com os nossos amigos mesmo, e aí a gente pergunta, a pessoa conta, daí aconteceu tal coisa. E quando você faz a pergunta, e aí, como que você se sentiu? Aí a pessoa diz, eu senti uma coisa. Ou então ela diz, eu me senti burro. Vamos pegar, né, um exemplo assim, eu me senti um burro. Isso não é um sentimento, isso não é uma emoção, isso é um pensamento. Eu sou burro. As pessoas não aprenderam a nomear, a entender, a identificar, a monitorar aquilo que elas estão sentindo. Então, como que a gente vai
fazer uma autorregulação, uma gestão daquilo que a gente está sentindo, se a gente não sabe nem o nome disso? Então, realmente, essa imaturidade emocional ou a falta, né, uma inteligência emocional diminuída é uma característica nossa. Muitas pessoas elas vão aprender o que é uma angústia, o que é uma tristeza, ou mesmo o medo, quando estão em terapia, que consegue dar um nome para isso e aí dizer, não, então para lidar com isso eu preciso fazer tal e tal coisa. Outra emoção que pega muita gente e que é dificílimo de lidar é a raiva. Alguns transtornos têm ela muito marcada, né? E aí a pessoa com raiva, ela entende que a raiva dela são os comportamentos dela, quando na verdade não. A raiva é a emoção que ela sente. E se ela conseguir identificar, se ela conseguir racionalizar sobre aquilo que ela está pensando e entendendo da situação para que aquela raiva venha à tona, ela vai conseguir fazer a gestão disso, ela vai conseguir lidar muito melhor com a raiva. Ou ainda, quantas vezes a gente mesmo, já deu respostas para as pessoas e depois em casa, ai, por que que eu não falei tal coisa? Por que que eu disse isso? Isso é uma falta de consciência emocional. A gente não está ali observando o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. A gente está indo no automático. Então, aprender inteligência emocional é isso. É aprender a reconhecer o que que eu estou sentindo. Como é que é o nome disso? O que está disparando isso em mim? Qual é o fator desencadeante ou o gatilho disso? Então, se isso é o gatilho, como que eu vou lidar agora com isso? Como que eu posso fazer para essa emoção que está muito intensa? Então, eu consegui me autorregular e aí tomar uma decisão, e aí falar alguma coisa, e aí ter uma atitude ou um comportamento. Então, no momento que a gente aprende a fazer isso, a vida fica muito melhor. Sim. Mas, como tu falou, né? A gente precisa nomear essas emoções. Mas se eu não conheço todas elas, talvez a gente conheça todas elas, mas querendo ou não, é muito difícil tu nomear um sentimento que tu não controla. Se tu não controla, dificilmente tu vai entender ele a ponto de, tá, esse sentimento que eu tô sentindo é raiva. Será que é raiva mesmo? Então, como é que a gente pode olhar pra dentro de si e falar, tá, esse sentimento é X. E depois disso, como é que eu controlo esse sentimento já que eu nomeei ele? Porque na minha cabeça é muito fácil tu nomear corretamente aquele sentimento, justamente porque eu já pesquisei sobre essas questões de nomear sentimentos para te ajudar. Mas é muito fácil falar isso. A parte difícil é eu conseguir resolver esse problema depois de eu nomear ele. Como é que a gente consegue identificar o sentimento correto, nomear ele e depois corrigir esse sentimento? Primeiro eu vou te fazer uma pergunta. Por que que tu acha que não dá para corrigir ou para controlar? Tu realmente entende que não dá para controlar uma emoção difícil? Olha, eu sempre falo que controlar é uma parte muito difícil da gente, a gente consegue direcionar ela. Isso. Mas eu falei controlar de uma forma que as pessoas consigam entender Tá. aqui. Então, acredito que é muito mais simples a gente, em vez de tentar controlar, direcionar. Então, Dá uma seria administrada, isso. né? Então, seria Isso. correto a gente falar, ok, eu não vou controlar, eu vou direcionar esse sentimento, ou existe outra forma também, além de direcionar o sentimento? Não, não. A pergunta que eu fiz é no sentido de, se a gente tem o pensamento de eu não consigo controlar, aqui a gente já tem um problema. Já tem uma Hum. distorção cognitiva. Porque sim, a gente pode controlar. E talvez tu tenha aprendido que não é possível controlar. Mas sim, é totalmente possível e tu controla várias emoções no teu dia a dia, só que talvez tu não se dê em conta. O que fica muito claro para ti, muito evidente, são aquelas que tu não controla. Uhum. Então vamos lá. Quando o Aaron Beck, que é o pai da terapia cognitivo-comportamental, começou a criar a abordagem, como que foi? Ele percebeu que os pacientes dele deprimidos, eles tinham uma visão muito pessimista do mundo, né? Do mundo, das pessoas, de si mesmo. Então, qualquer coisa que acontecia, eles olhavam para aquilo de forma negativa.
E aí ele observou que não são as situações em si que nos causam sofrimento. Ou vamos trazer aqui para o tema que a gente está falando, então, não são as situações em si que nos causam uma emoção boa ou ruim, mas sim a interpretação que a gente tem dessa situação. Então, quando a gente tem uma emoção muito intensa, quando algo dispara na gente, não precisa nem ser uma situação, pode ser um pensamento, uma lembrança, né, que a gente está tendo, ou sentiu o perfume, lembrou de algo ruim ou algo bom que viveu, ou uma situação difícil que está passando, e a gente tem uma emoção muito intensa, é muito importante que a gente faça a pergunta: o que é que está passando pela minha mente neste momento? No que eu estou pensando agora? Porque, por exemplo, se eu estou aqui nesse podcast e eu começo a pensar, as pessoas não vão gostar do que eu estou falando um monte de bobagem, isso aqui está muito ruim, vai ficar entediante, as pessoas não vão gostar. E eu entender essa situação dessa forma, eu posso começar a ficar ansiosa, eu posso começar a sentir medo numa intensidade muito grande. Só que a gente se dá em conta disso quando a gente está sentindo a emoção, quando eu percebo, meu Deus, meu coração está disparado. Eu tô com a voz trêmula e eu tô muito ansiosa. Faz a pergunta, o que é que está passando pela minha cabeça nesse momento? E aí talvez você vai chegar nisso. Eu tô achando que as pessoas não vão gostar disso aqui. É isso que está me deixando ansiosa. E quando a gente trabalha esses pensamentos para deixar eles o mais realista possível, a gente diminui a intensidade daquela emoção. Tá, Entende? só de pensar então, só de analisar e falar, tá, é justamente esse o motivo do porquê eu estou ansioso. Então, vou te dar um exemplo. Eu tô ansioso para apresentar um trabalho, mas na verdade não é a apresentação em si. Eu estou ansioso do que, poxa, eu vou gaguejar, eu vou falar errado, o que que as pessoas vão pensar de mim. Então, esse é o X da questão e não a Isso. apresentação do trabalho em si. Exatamente. E Perfeito. depois disso, de entender isso, fica mais Isso. fácil de tentar arrumar a Fica situação? muito mais fácil da gente manejar. Por quê? Porque se eu me dou em conta que não é o trabalho em si, mas sim, os pensamentos que eu tô tendo sobre aquilo ali, eu vou precisar olhar para esses pensamentos. Então, bom, será que é verdade que vamos imaginar que tu tá tendo pensamentos de que tu não sabe, que tu vai apresentar e as pessoas vão rir de ti, ou que tu vai passar um vexame na frente dos teus colegas, ou que a professora vai perceber que tu não sabe nada. E aí tu vai começar a analisar quais as evidências que eu tenho de que esse pensamento é verdadeiro. Eu estudei, eu fiz o meu trabalho, eu sei tudo que está escrito ali, eu vou falar. E por que as pessoas iriam rir e debochar? Ou eu passaria um vexame, porque qual a probabilidade disso acontecer? E aí a gente vai ver que a gente normalmente desregula uma equação que é do risco e do recurso. O risco dos teus colegas darem risada e debochar, ele é pequeno, visto que a gente já passou da quinta série, né? Uhum. Algumas pessoas ainda permanecem lá, mas é assim, a grande maioria a gente sabe que numa sala de aula agora é diferente, né? Qual é o risco da professora achar que tu não sabe nada ou de que as pessoas pensem algo? O risco, ele até existe, mas ele é muito menor do que a gente está imaginando. E se isso acontecer, quais os recursos que eu tenho para lidar com isso? Eu posso dizer para as pessoas que eu estou me sentindo desconfortável, eu posso falar que eu quero sair para tomar uma água, eu posso. Então a gente desequilibra isso, a gente maximiza muito os riscos que a gente vai correr numa situação e a gente minimiza a nossa capacidade, que a gente chama de autoeficácia, a nossa autoeficácia para lidar com uma situação difícil, constrangedora ou ruim. A gente sabe lidar com aquilo ali. A gente vai lidar, vai ser ruim, vai ser desagradável, mas se ela acontecer, a gente vai lidar com isso. E quando a gente consegue fazer esse equilíbrio do nosso pensamento, essa racionalização, a ansiedade vai diminuir. Quando tu me pergunta se é isso, então é isso também.
Porque a ansiedade, por exemplo, ela tem vários componentes. Um deles é o cognitivo, que é isso dos pensamentos. Mas a gente tem componentes que são fisiológicos, por exemplo, né? A gente tem o coração acelerado, a gente tem um tremor, ou as mãos suando, ou as mãos geladas. Então, a gente pode usar alguns recursos como a respiração diafragmática, que eu recomendo que vocês pesquisem sobre isso. Tem bastante vídeo no YouTube ensinando exatamente como fazer a respiração diafragmática corretamente. E tem algumas outras técnicas de relaxamento. Existe o relaxamento muscular progressivo, que também é bastante interessante, de fazer nesses momentos de maior ansiedade, junto com o ajuste do pensamento. E aí a gente vai conseguir sim fazer a gestão da nossa emoção sem permitir que ela nos sequestre. Eu não sei se tu já passou por alguma situação assim em que tu se viu dominado pela tua emoção e é como se tu ficasse meio perdido no meio daquilo ali e ela toma conta e ela vai te usando, né, na vida. Não sei se tu já passou, já sentiu isso Nossa, alguma já vez? é como se fosse uma neblina na minha cabeça a ponto de dominar até mesmo a minha própria fala. Exatamente. É o que eu sinto toda Uma vez que eu descrição excelente. é o que eu sinto toda vez que eu não tenho um domínio da minha capacidade Isso. de entender o que está acontecendo ali no meu contexto, né, no meu Uhum. ambiente e principalmente comigo. Faz muito tempo que não acontece isso, justamente pela questão da inteligência emocional, que eu ando treinando há muito tempo Isso. e que é um jogo infinito, né? Ele não é finito. A gente Não é nunca vai finito. chegar num ponto onde que eu vou falar, poxa, eu tô com a minha inteligência emocional no 100%. E aí me vem tudo isso que tu me falou, entra muito na questão da inteligência emocional. Como é que eu domino ela? Como é que eu faço com que eu tenha a capacidade de entender a minha gestão dos meus pensamentos, das minhas emoções, a ponto de falar: isso daqui não me fere mais. Tá. Existe o que a gente chama de treino. É o treino de habilidades, é o treino de fazer isso, de buscar evidências do pensamento. Na terapia, né, quando o paciente está no consultório, a gente usa muito uma técnica que a gente chama de RPD, que é o Registro de Pensamentos Disfuncionais. Então, é uma planilha, nada mais é que uma planilha, e nela você vai descrever qual é a situação, qual aquela situação gerou pensamentos automáticos, quais são esses pensamentos, você vai escrever ali. Depois, qual a emoção e qual a intensidade dessa emoção, você pode medir de 0 a 10, de 0 a 100. E depois, de que forma você pode trabalhar aquele pensamento, quais as evidências que você tem que apoiam esse pensamento, quais as evidências que não apoiam, e qual o pensamento alternativo depois que você fez esse equilíbrio ali. E aí, num primeiro momento, esse treino ele é bastante chato, muitos pacientes não gostam de fazer, ou porque realmente você ficar anotando ali, me senti mal, tá, foi isso, isso e isso. Ele é muito chato, mas quando você pega a prática e você não precisa mais do papel e você passa a fazer isso automaticamente, aí eu vou te dizer que realmente, assim, você tem um domínio da sua emoção, você consegue, não ser mais sequestrado por ela, ficar nessa sensação que tu descreveu perfeitamente ali, e aí a vida tem um outro sentido. A vida fica muito melhor, fica muito mais fácil, menos difícil, né, porque a vida não é um morango, como dizem por aí. Então ela fica menos difícil, porque a gente vai conseguir olhar para situações de forma realista. A TCC ela não está aí para nos ensinar a olhar tudo de forma positiva, "Ai, tudo é maravilhoso, tudo é muito bom". Não é nem esse o objetivo. O objetivo é que a gente consiga enxergar uma situação como ela é. E aí, algumas situações, elas são ansiogênicas mesmo. Vamos imaginar que a gente está esperando o resultado de um exame que vai dizer se a gente está muito doente ou não. Existe como você não ficar ansioso nessa situação? Difícil. Existe como você não ficar triste nessa situação? Agora, existe como você ficar ansioso e triste sem ser dominado por isso.
continuar fazendo as suas atividades do dia a dia, muito ansioso ou muito triste, mas a vida continuando. Agora, se você se deixa dominar, aí você passa a ter prejuízos significativos na sua vida. Eu lembrei agora de um exemplo meu há uns 15 anos atrás eu fiz muito concurso público. Eu queria passar em algum concurso e aí, teve uma prova, eu nunca vou esquecer disso, assim, que eu sempre fui disciplinada, quando eu penso: "Não, eu vou estudar e eu tenho disciplina". E eu estudei por 12 horas todos os dias, durante muito tempo, e eu negligenciei a parte emocional, completamente. Nem pensei nisso. E eu cheguei, abri o caderninho da prova, era todas as questões que eu tinha visto, tinha estudado, sabe aquela coisa boa? E eu tive um ataque de pânico no meio da prova e perdi a prova. Ué, por quê? Porque eu fiquei ansiosa, eu tinha que dar conta, eu achava que não ia dar tempo de escrever a minha redação. E meu Deus, e aquilo ali, essa eu sei, mas será que eu tenho certeza? E eu não cuidei dessa parte emocional. E aí eu tinha o conteúdo ali, eu sabia, eu tinha me dedicado, eu tinha feito a minha parte e eu perdi porque a minha emoção me dominou. Caraca, eu acredito que isso deva acontecer muito, mas como é que a gente consegue dominar isso então? Tu falou dominado pelas emoções, como é que a gente pode olhar para elas e falar: "Poxa, eu posso pensar nisso, mas não agora"? É muito aquela questão do estoicismo, né, que eles falam: "Tá, aquilo que tu tem controle, tá tudo bem, aquilo que tu não tem controle, tá tudo bem também". Isso. Mas na maioria das vezes não é assim que funciona. Por exemplo, eu vivo falando para minha irmã não ficar ansiosa com algumas questões da vida dela. Eu sempre vou dar um raciocínio lógico. Não naquele momento onde que ela só quer falar, né? Eu já comecei a perceber essas coisas, quando a pessoa só quer falar. Então, hoje em dia, eu só dou um raciocínio lógico para a pessoa, ou quando ela me pede, ou quando eu acredito fielmente que eu deva dar esse raciocínio para ela. Mas então, como é que essa pessoa que é dominada por essas emoções e ela não percebe, como é que ela pode voltar para dentro de si e falar: poxa, essa emoção que eu estou sentindo agora não é para esse momento. Não vamos ter esse controle. Não vamos ter esse controle. As emoções, elas vão vir. Elas vêm à tona, porque a gente está o tempo todo recebendo estímulos externos, certo? Então, eu posso ter gravado lá na minha mente, gravada, né, uma situação que foi muito desagradável para mim quando eu vi alguém de óculos e barba. Pode estar lá, né, guardadinha essa informação na minha memória. E aí eu venho para o podcast, estou conversando contigo, e aí a minha mente lembra daquela situação. E isso é um fator desencadeante, digamos, de muita angústia, ou sei lá, né, da emoção que está associada àquilo que eu senti lá atrás. Eu vou sentir isso, eu não tenho como evitar. O que eu posso o que fazer com essa emoção, é não deixar ela me tomar conta a ponto de eu não conseguir mais conversar contigo, ou de ter que, sei lá, pedir para encerrar. Isso sim seria não conseguir controlar a emoção, se deixar dominar pelas reações físicas, né, tremedeira, coração acelerado, falta de ar, as pessoas reclamam muito, da rigidez muscular quando estão muito tensas, então: "Ai, dói tudo, dói o pescoço, dói as costas". Isso a gente pode, controlar, o que a gente vai fazer com a emoção. Agora, se ela vai chegar ou não, isso não. Isso a Uhum. gente não controla, a gente está o tempo todo exposto aos estímulos e a gente está vulnerável, então, às emoções. Até porque, se a gente for olhar, eh, na parte, biológica, né, no nosso cérebro, quando a emoção ela é desencadeada, é ela chega nessa parte aqui de trás, tá? E aí aqui no meio do nosso cérebro a gente tem a amígdala, que é ali que a emoção é desencadeada. E esse processo, então, a gente recebe os estímulos por aqui, na amígdala, então, a emoção é desencadeada e só depois o processamento é feito no córtex pré-frontal. Então, ela vem primeiro, ela vai vir. E aí a gente vai fazer esse controle dos pensamentos,
de como que eu estou entendendo essa situação, do que eu posso fazer para reduzir essas sensações, Uhum. entende? Nossa, que louco, né? Então, mesmo que o nosso cérebro ele trabalhe assim, frações de milissegundos, Ai, a sensação ainda vai nos dominar antes mesmo do que a nossa, isso. o córtex pré-frontal, onde que é a questão do. Como é que se fala? Do Do planejamento, da tomada planejamento, de isso, da decisões. tomada de decisão. Então, mesmo ele chegando até aqui, a gente ainda não vai ter aquele controle de fato que a gente não tem, né? Mas tu falou ali sobre a parte do RPD, né? Que é aquele testezinho que eles fazem. Isso. E tu falou que o pessoal tem muita dificuldade de colocar ali suas emoções. Por que que existe essa dificuldade de olhar para dentro de si? A dificuldade ela se dá porque a gente não é acostumado a fazer isso. Nós não fomos acostumados, a gente foi acostumado a viver, né, vai vivendo no automático. Nunca ninguém falou pra gente que é importante a gente isso deveria ser ensinado na escola, né. Hoje eu sei que já tem algumas escolas inclusive que tem uma matéria, eu lembro que a minha irmã é professora e ela trabalhava numa escola de educação infantil que já tinha uma matéria para as crianças que era só sobre emoções. Eu achava maravilhoso. Ainda deve existir ainda. E a gente não foi ensinado, assim, a reconhecer: "Olha, meu filho, isso que você está sentindo é raiva, mas você não pode bater no amiguinho. Vamos descarregar essa raiva de outra forma? Vamos lá bater no saco de pancadas ou vamos sair correr? Me fala o que você está sentindo". Não, a gente normalmente foi educado a: "Não pode, é feio, não pode sentir raiva, não" ou chorar na frente dos outros também, isso não é muito bem visto numa sociedade em que valoriza muito a felicidade, as pessoas alegres e contentes e lindas. Então a gente não olha para isso, pelo contrário, a gente tem uma tendência a querer esconder aquilo que a gente está sentindo, para que o outro não perceba. É verdade. Tem muito isso, né, da gente não querer mostrar a nossa realidade, né. Eu Isso, acredito que isso venha muito por causa da internet, né, onde que ficou muito mais fácil tu mostrar só o lado bom da isso. vida. Mas tu tocou no assunto de ensinar. Como é que tu ensinaria alguém a ter inteligência emocional? E antes de tu responder, pode me dar o teu copinho, eu vou Tá, encher de água, e aí tu vai respondendo pra gente. isso. A primeira coisa para a gente ter inteligência emocional, a gente precisa saber dar nome para aquilo que a gente está sentindo. Então, ajudar as pessoas a entender que tem um exemplo que eu gosto bastante, eu acho que eu vou falar sobre ele. Imagina que uma mãe eu li isso num livro. Imagina que uma mãe está esperando o seu filho que saiu para uma balada e ela disse para ele: "Filho, eu quero que tu esteja em casa à meia-noite". E ele falou: "Ok, meia-noite estarei em casa". Aí esse filho se distraiu, não olhou mais para o celular ou ficou sem bateria, não sei, vamos imaginar uma situação assim. E aí, às 2 horas da manhã, esse filho não aparece e essa mãe está na sala com muita raiva, certo? Quando esse filho chega e essa mãe xinga essa criança, esse adolescente, vamos imaginar, o que na verdade ela estava sentindo era medo. A raiva é uma emoção secundária. Ela estava com medo que tivesse acontecido alguma coisa com ele. Só que se você perguntar para essa mulher o que ela estava sentindo, ela vai dizer raiva, muita raiva, e aí eu não soube como falar com ele, aí eu fui e xinguei ele. Então entender o que a gente está sentindo passa por a gente olhar qual é a situação. Ah, meu filho atrasou e não me avisou. Quais os pensamentos que eu tive? Eu tive o pensamento de que ele poderia ter sido assaltado, sequestrado ou que tivesse acontecido um acidente. E aí isso me deixou muito triste, muito preocupada, fiquei com medo. Ela poderia relatar essas emoções. E aí algumas pessoas não conseguem identificar. Então daí a gente tem, inclusive tem, a gente tem a descrição, às vezes em algumas fichas para pacientes, assim, de cada emoção. O que que é quando, por exemplo, a raiva ela sinaliza que você está se sentindo injustiçado, né. Eh
sentir tristeza é normal quando a gente perde alguém ou alguma coisa que a gente gosta muito. Sentir ciúme é natural quando a gente imagina que a relação que é importante para nós, uma relação especial, está sendo ameaçada por um terceiro ou enfim. Então, a gente ensina isso, é pedagógico mesmo. Aí, depois que a pessoa sabe, então, reconhecer o que que ela está sentindo, ela vai para o outro passo, que é o que fazer. Então, quando eu sentir muita tristeza, quando eu sentir raiva, quando eu ficar muito ansiosa. E aí, para isso, existem técnicas, existem habilidades que são desenvolvidas, né? Habilidades sociais, porque também é importante as pessoas aprenderem a reconhecer as suas emoções e a dos outros também. E aí é uma uma cadeia, né, de reações. Acredito muito, pode me corrigir se eu estiver errado, mas nada adianta tu ter toda essa bagagem de saber o que que tu tá sentindo, sem conseguir descrever isso para outra pessoa. Então, essa pessoa que está treinando sua inteligência emocional, além de treinar isso, ela precisa também treinar o seu desenvolvimento de diálogo com a outra pessoa, para deixar muito claro o que está acontecendo com ela. Isso. Mas aí entra a importância de você saber reconhecer o que você está sentindo, porque como que você vai explicar para o outro se nem você sabe? Então isso muda automaticamente, melhora automaticamente. Se você reconhece aquilo que você está sentindo, você vai melhorar a sua relação com o outro, porque aí num momento de discussão ou numa divergência de vocês, você vai poder dizer: "Olha, eu me sinto muito chateado e aí eu fico triste com isso que você está falando", ou entende? E aí a comunicação ela fica muito mais assertiva, o relacionamento ele fica muito mais saudável. Então por isso que a gente, precisa aprender a fazer isso para viver bem nos nossos relacionamentos, para trabalhar melhor. Porque se eu não consigo identificar e lidar com as minhas emoções, isso vai interferir lá no meu ambiente de trabalho, com as pessoas que trabalham com o público, sabem da dificuldade que é, porque às vezes o a cliente já chegou estressado, já chega, sei lá, meio grosseiro ou xingando, aquilo já desperta emoções em mim, e aí se eu não sei o que que eu estou sentindo, e aí eu vou responder na mesma altura, aquilo vai virar uma confusão. Ou um líder que precisa ter né, um bom relacionamento com a sua equipe, se ele for levado pelas emoções dele, ele não vai conseguir ter uma boa liderança. Então, ter esse controle, como tu usou ali no início, né, da nossa fala, saber controlar isso, saber administrar, saber fazer a boa gestão daquilo que está sentindo, vai refletir na vida pessoal, nos relacionamentos, no trabalho, para o teu desempenho, profissional nem se fala, mas para o teu desempenho na vida em geral. Sim. Tu falou ali na parte de expressar direito o que tu tá sentindo com a pessoa, e isso me lembrou o livro, eh, Coisas que você gostaria que o seu pai soubesse, alguma coisa assim, é Ah, um livro sobre, paternidade. O livro que você gostaria que seus pais lessem, alguma coisa assim. Muito bom, muito bom. E nele ele fala essa questão de tu falar o que tu tá sentindo da forma como tu está sentindo, de verdade. Por exemplo, o teu filho, ele não tá ele tá brigando muito contigo mesmo. Tá reclamando, tá xingando. Em vez de tu falar: "Olha, tu para com isso daí, senão eu vou te colocar no castigo", ao invés de tu fazer dessa forma, tu poderia falar: "Poxa filho, eu me sinto mal com isso que tu tá fazendo. Eu não me sinto à vontade quando você está brigando comigo". Ao invés de ser ríspido, ao invés de manter o controle naquela situação. Eu achei isso de uma forma muito genuína, porém, eu não tenho a resposta disso, por isso que eu vou te perguntar. Ok, se a pessoa tem toda essa capacidade mental de falar isso, não somente para uma criança, mas para um adulto, e o outro não tem, não vai ficar num 0 a 0 ali? vai minimizar o problema, vai diminuir a possibilidade de uma briga, por exemplo. Essa técnica, ela é muito, tem um livro chamado A Comunicação Não Violenta. E nele, ela entra como uma técnica da comunicação assertiva, de você
dizer para o outro, ao invés de, por exemplo, a gente brigou. E aí vamos imaginar que, sei lá, você fez alguma coisa que eu não gostei. Ao invés de eu chegar e apontar o que você fez e dizer você fez isso, isso e isso, que vai te colocar automaticamente numa posição defensiva e vai querer se defender e dizer o que você pensa. Se eu falar, eu fiquei muito triste com aquilo que você fez. Nossa, eu tô arrasada, isso me machucou muito, porque isso e isso, e aí explica, né? Isso já tira essa pessoa desse lugar de defesa, e também ela não tem como chegar e te dizer, não, Denise, tu não tá triste. Não, né? Se eu tô dizendo, é subjetivo. Então, isso ajuda muito a uma briga não escalar as emoções dos dois. Então, aí já ajuda, como a gente vem falando, assim, inclusive nisso. Sim. Eu usei muito, muito e ainda uso isso, e minha esposa também usa bastante isso, que é a questão de, em vez de brigar, em vez de. Até hoje a gente nunca brigou, a gente vai fazer 2 anos agora, e a gente nunca brigou justamente por causa disso. Quando eu não gosto de alguma coisa, eu falo como é que eu me sinto. Isso. E isso, eu vejo assim, quando eu coloco como eu me sinto, eu deixo para ela decidir se ela vai continuar ou não. Mas isso não torna uma forma de manipular a pessoa? Manipulação no sentido de quem que estaria manipulando. Eu estaria manipulando a pessoa porque eu estou falando, olha, eu estou me sentindo assim, eu não quero que tu faça mais. Pode ser uma manipulação boa, mas também pode parecer uma manipulação ruim para outra pessoa, porque eu acabo colocando ela como uma pessoa que deve resolver aquilo. Teria que ver se isso vira um padrão, assim, de tu querer sempre que ela faça só o que tu quer. É difícil a gente dizer nesse caso específico. Uhum. Eu acredito que não, né? Se tu não tem a intenção de manipular, se tu não tem a intenção ali de fazer com que ela só faça do teu jeito e que tu também te coloque um pouco no lugar dela, não vai ser uma manipulação. Agora, claro, tudo é muito relacionado à intenção que a gente coloca nisso, né? Sim, tem isso também. Mas, como eu falei, né, dentro da parte do relacionamento, são duas pessoas vivendo dentro de uma casa. Como é que eu, uma pessoa que gosta muito dessa parte de entender como é que funcionam as outras pessoas, pode arrastar pelo exemplo a outra pessoa que não tem esse domínio, até porque ela tem a liberdade de não ter esse domínio, ok? Eu Sim. sempre vou defender isso, que a pessoa tem a sua liberdade de ser ou não aquilo que eu gostaria que ela fosse. Mas como é que eu poderia arrastar pelo exemplo que ela possa se tornar uma pessoa mais inteligente, emocional, para que não haja mais brigas? Eu tenho que ir lá e conversar todos os dias com ela, ou eu só tenho que deixar acontecer e ela vê pelo meu exemplo? Isso pode acontecer de duas formas. Ela pode ver pelo teu exemplo e ela sentir o desejo de modificar também. Se ela perceber, se ela tiver esse insight, olha só que legal, ele falou desse jeito e eu já não me senti tão mal. Ou tu pode fazer o que a gente chama de questionamento socrático. E se a gente chega para a pessoa e fala para ela, tu deve aprender sobre inteligência emocional, tu precisa estudar isso. Existe algo chamado reatância psicológica, que é quando a gente dá uma ordem para a pessoa, ela tem uma tendência a fazer o contrário, a não querer. É do ser humano. Se chama reatância psicológica. Agora, se você fizer perguntas para ela, tá, mas e como que tu acha que a gente pode resolver isso? Tu percebe que tal coisa não tá te fazendo bem? O que que tu acha? Tu tá me dizendo que tu tá muito irritada, tá? Então como que tu acha que tu pode lidar com isso? Como que a gente pode fazer para te melhorar isso? Pode fazer perguntas para ela se dar em conta de que ela precisa aprender mais sobre isso. Agora, no momento que a gente tenta enfiar a goela abaixo da pessoa uma coisa, entra em ação o fenômeno da reatância psicológica. Não, agora tu falou tudo, porque eu já ouvi, né, estudei sobre o questionamento socrático e é uma das coisas que mais me ajudaram, assim, na questão de conversar com as outras pessoas. Isso, Mas antes disso, eu ficava tentando empurrar, olha, assiste esse vídeo aqui. claro.
vai te ajudar em tal coisa. E às vezes a gente acaba entrando no impasse com a outra pessoa e criando toda aquela amargura, aquela vontade de tipo, ah, que droga que eu cheguei agora nesse tipo de conversa, não era para chegar nisso, justamente porque eu estava impondo algo nela. Claro. E vai crescendo aquela raiva, vai crescendo aquela ansiedade, e isso me leva a entender, a questionar essa questão da ansiedade da pessoa. Por que que, por que que mesmo eu querendo ajudar uma pessoa, eu sinto esse anseio, essa ansiedade de, poxa, eu fiz isso, mesmo assim ela não fez o que eu queria. Por que que a gente anseia por essa vontade da abundância das outras pessoas, sendo que eu acredito que a gente faça muito essa mudança nas outras pessoas porque a gente não curou isso na gente. Como é que a gente pode identificar aquilo que a gente não curou dentro da gente? Tem muita expectativa tua Sim. ali nessa situação. E aí, ela não seguir aquilo que tu tá entendendo como o melhor para aquela pessoa, ela não querer, ela vai frustrar essa tua expectativa. E para ti aquilo parece tão óbvio. Deus, mas tá óbvio que aquilo é o melhor para ti. E aí a pessoa diz: "Não, obrigada, não quero. Agora não". E aí tem que lidar com isso, porque a pessoa ela, né, vai ter o querer dela, ela precisa ter o tempo dela para despertar, às vezes, o desejo de querer fazer aquilo, mas isso não depende muito da gente não, a gente vai ter que aprender a lidar. É, uma quebra de expectativa realmente, É. né. E às vezes eu até acho que a pessoa acaba sendo meio que preguiçosa de não querer fazer aquilo que eu acho que seria bom para ela. Uhum. E fazendo esses 2 pontos de anseio, de ansiedade e preguiça, eu me lembro, tu acabou de falar, né, pra mim, que tu trabalha também com essa questão de ansiedade. A ansiedade muitas vezes pode ser olhada como preguiça. Como é que eu consigo identificar se é ansiedade ou preguiça? A ansiedade ela tem muitos componentes, né, tem o componente importante cognitivo, que é a maneira que a pessoa está enxergando uma situação, ela normalmente ela está enxergando algo que causa medo nela e ela fica tentando prever o como que aquela situação vai acontecer. E aí ela tem o componente emocional, que são as emoções que surgem dentro de tudo isso, e o componente comportamental, que pode ser a paralisação. Então, por ela estar muito ansiosa por alguma coisa, ela paralisa e ela não consegue fazer. E aí entra como parece uma preguiça, mas é uma procrastinação, é uma preocupação tão intensa de que aquilo não vai dar certo ou medo do que pode acontecer, que ela paralisa. E aí, aos olhos dos outros que não sabem o que está se passando lá dentro daquela mente, dá uma impressão de preguiça. Uhum. É, eu sinto muito isso de um amigo específico meu. Ele tem um problema com TDAH, né, já foi Aham. diagnosticado. E eu vou trazer o caso dele, porque muito provavelmente o que eu vejo nele é porque eu não curei em mim. Então vou trazer esse raciocínio aqui na mesa, que é o seguinte: eu vejo muitas vezes onde que a pessoa ela tá tão ansiosa que ela trava, como tu falou mesmo. E eu já dei várias ideias de como a pessoa pode lidar com isso. Mas eu acredito que não funciona assim, né, tem que ter toda uma anamnésia da pessoa, mesmo que eu vivi com ele durante 10 anos da minha vida. Como é que a pessoa pode identificar se ela tá ansiosa ou com preguiça, mas se ela tá paralisada ali, como tu falou, como é que ela pode sair disso? Como é que ela pode sair dessa paralisia por causa da ansiedade? Eu vejo muito que a gente tem que dar o primeiro passo. Uhum. Porque é muito difícil dar o primeiro passo para alguém que tem TDAH, tem algum tipo de psicopatologia. Fica muito mais difícil para ela, até mesmo sem um acompanhamento Sim, psicológico ou às vezes também medicamental. Como sim. é que essa pessoa que não tem essas 2 vias, ela pode dar o primeiro passo? Tá, vamos imaginar então uma situação em que a pessoa não está fazendo tratamento, ela tem TDAH, foi diagnosticado? Sim. Tem TDAH, o que é um transtorno do neurodesenvolvimento, então é um funcionamento do cérebro que é diferente. Então, não dá pra gente olhar
de uma forma para essa pessoa, da forma que a gente entende, porque o funcionamento desse cérebro vai ser diferente. E também nessa situação, eh eh, tu sugeriu coisas para que ele fizesse, para que ele conseguisse sair dessa paralisia, dessa preguiça, seria isso? Isso. E aí ele não aceitou? Bom, ele acaba colocando a desculpa de que: "Poxa, eu tenho TDAH e eu não consigo fazer isso". Uhum. E eu vou dar um exemplo do que eu exemplifiquei para ele. Eu falei: "Eu acredito que eu esteja correto nessa afirmação, que assim, quando a pessoa acha que ela não consegue mais concluir alguma coisa, é muito importante que tu traga a ela coisas que ela concluiu, para mostrar: "Olha, tu concluiu isso, Isso. tu tem a capacidade de fazer isso". Então, ao invés de olhar para isso e falar: "Eu não concluí isso, eu não consigo", tenta olhar um pouquinho mais para trás, ver que tu concluiu sair da cama, que Uhum. tu conseguiu ir ali escovar os dentes, ir ali e trabalhar em um projeto mesmo difícil. É olhar para dentro de si e falar: "Eu não sou isso, eu estou isso". Uhum. E foi exatamente isso que eu falei. Claro, teve outras questões também, mas eu vejo muito essa questão de: "Ok, eu estou ansioso", quer dizer, eu sou ansioso, eu sou TDAH, e a pessoa fica paralisada naquilo. Sim, sim. É, a gente precisa, pensar que para sair de uma paralisia não dá para a gente pensar, "Ah, então eu vou, sei lá, ler um livro que eu quero ler. Eu vou ler o livro todo". Não, o ideal é que você coloque pequenas metas, é fracionar. Se você realmente tá afim, não, eu não quero mais ficar nisso que eu tô, tá me incomodando muito, já tá me trazendo muitos prejuízos na minha vida. Eu realmente quero sair disso, mas eu não consigo. Então coloca micropassos. Ao invés de, aquele ali é um livro que eu queria ler, mas eu não consigo sair disso. Então coloca um objetivo de ler um parágrafo por dia. E ler um parágrafo por dia. Por quê? Porque um parágrafo por dia é melhor do que nada. E se você ler esse parágrafo, você vai pensar: "Eu consegui o meu objetivo", que era esse parágrafo. E aí vai aumentando a sua autoeficácia, que é o pensamento de que você tem capacidade de fazer aquilo que você se propõe, ou que você pode fazer aquilo que você precisa, que você se propõe. Então, um primeiro passo numa situação como essa seria colocar micropassos para sair dessa situação. E aí é micro mesmo, É um é treinamento, um né. treinamento. É difícil, não vai ser uma coisa agradável, né? Sair de uma situação em que, isso já dominou a sua vida. Primeiro vai ter que entender também quais os pensamentos, às vezes tem muitos pensamentos ali te impedindo de fazer as coisas, pensamentos do tipo: "Não, isso não é pra mim, eu não sou capaz, eu sou assim mesmo". Isso já te coloca, né, numa posição de: "Bom, então não tenho o que fazer", e aí observar: "Não, eu não consigo fazer essas determinadas coisas", exatamente como tu mostrou: "Não, mas saiu da cama hoje, concluiu isso". Então, fazer a pessoa enxergar que às vezes ela tá naquele pensamento ou tudo ou nada, ou perfeccionismo, ou eu faço tudo e tudo muito bem feito e concluo tudo, ou então se eu não concluir tal coisa, então é porque eu não consigo. Precisa analisar, né, caso a caso. Sim, tudo que tu falou aqui agora, eu fiquei imaginando que esses pensamentos, eles estão muito acelerados, né. "Tá, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Ok, eu vou começar com um livro, só que aí eu vou começar com um pequenininho, um parágrafozinho. Tá, mas e depois eu vou fazer isso". Aí entra a questão da ansiedade, porque muitas vezes eu sou assim, eu acredito que eu seja assim, eu preciso ir no psicólogo para ver essa parte se é real ou não. Mas eu acredito que a ansiedade em mim está muito mais no mental, em pensamentos acelerados, do que fisiológico. Ou seja, uma perna mexendo, eu andando rápido. Claro que eu ando rápido, na maioria das vezes, eu acredito que isso seja Uhum, ansiedade ou fazendo coisas rápidas. Como é que eu identifico que eu tô com uma mente acelerada de fato? Porque a minha mente é minha, a tua é a uhum, tua. Eu não isso. tenho um parâmetro para saber se eu estou pensando muito acelerado e se tu não tá fazendo a mesma coisa. Como é que eu consigo identificar isso na minha cabeça? O que a gente precisa saber é, algumas pessoas têm funcionamentos diferentes.
talvez a minha velocidade de pensamento seja realmente diferente da tua. Mas te traz prejuízo? É, Essa é a pergunta. olha, eu vejo que não, porque se a pergunta foi direcionada a mim, eu acredito que não, porque, como eu falei, eu ando treinando muito a minha mentalidade, mas eu vejo em alguns momentos me pegando em coisas que não são possíveis de acontecer, principalmente coisas ruins, não da minha vida, Uhum. mas fatores assim externos, como por exemplo, pai, se aquilo ali cair, ou se eu chegar ali e tiver alguma coisa muito ruim. São pensamentos assim que eu fico pensando, cara, minha mente tá tão rápida assim que tá começando a criar coisas nada a ver. E esse é o meu sentimento de que talvez eu tenha que diminuir meus pensamentos. Seria mais ou Uhum. menos isso, de que eu começo a criar coisas que não são lógicas? É que aí tem os pensamentos que a gente, tem uma ideia, a gente sabe de onde eles vêm e de como a gente está elaborando aqueles pensamentos, e tem os pensamentos intrusivos, esses que vêm do nada, que às vezes a gente vê muito meme na internet sobre isso, assim. Esses dias eu vi um de um cara que disse, estava mostrando como que eram os pensamentos intrusivos dele. Ele estava lavando a louça com a mulher na cozinha, e aí ele foi secar uma faca e o pensamento intrusivo que veio: "E se eu enfiar essa faca nela?", sabe, assim, esses pensamentos que a gente tem uma sensação de que não é a gente que está produzindo eles, eles vêm, do nada. E aí, essa é a diferença, daí pensamento intrusivo, a gente vai trabalhar como pensamento intrusivo, e o pensamento automático, que é esse que a gente tem milhões aqui durante o dia, esse ele é diferente. Uhum, Mas todos relacionados, isso que tu falou, sim, tem um componente da ansiedade importante ali. sim. E como é que eu consigo desacelerar esses meus pensamentos? Então, existem algumas técnicas, né, para isso, que é o treino da tua atenção também, para onde que tu vai direcionar a tua atenção. Hoje em dia, a gente tem aí muitos estudos mostrando o quanto o mindfulness vem ajudando muitas pessoas que sentem isso do pensamento acelerado, que é de trazer a tua mente para o momento presente. Não suprimindo o pensamento. A ideia não é suprimir o pensamento e, não posso pensar em nada, como algumas meditações fazem. Essa é diferente. Ela se parece muito com uma meditação, porque ela te coloca, né, nisso de buscar o teu centro, de olhar para a tua respiração, de prestar atenção no que está acontecendo no teu corpo, mas ela não te diz para não pensar em nada. Deixa vir, deixa o pensamento fluir, mas ficar atento, é a atenção plena ao que está acontecendo no aqui e agora, no momento. Isso pode ajudar quem tem pensamento acelerado. Porém, não é só isso, né? Como eu sempre falo, cada caso é um caso, tem que avaliar o que mais pode ter por trás desses pensamentos acelerados. Uhum. Eu já tentei isso. Tento em diversos momentos, assim, só que eu sou uma pessoa que gosta de consumir muita coisa, então, todo momento eu tô ouvindo um podcast, eu tô indo para o trabalho, né, vindo pra cá, eu tô ouvindo um podcast, eu tô voltando pra casa pra almoçar, podcast, voltando para o trabalho, podcast. Então não tem um momento onde que eu posso parar e: "Ok, tô tranquilo". Aí são os momentos onde tem que ser estratégico esse atenção plena, né, que é o que eu tô fazendo quando eu estou com a minha esposa. Quando eu tô com a minha esposa e com o meu bebê recém-nascido, eu tento estar ali, mas vira e mexe vem aquela distração, o celular toca, eu vou ali e dou uma olhadinha. Aí acontece alguma coisa, eu vou ali e dou uma olhada. É muito difícil pra gente manter os nossos pensamentos ali no agora, justamente porque parece que a gente foi treinado, Uhum. condicionado a estar ligado em várias coisas. Aí eu fico pensando que existem esses sinais sutis que tiram a nossa distração, quer dizer, que nos distrai. Aí eu te pergunto, quais são os sinais sutis da ansiedade que a gente não percebe que a gente está vivendo com ela e achando que é aquilo a nossa vida e não percebe que a gente está ansioso? Um deles é esse, eu tenho que estar produtivo o dia inteiro. Eu não posso ficar, sem fazer nada e sentir tédio. O tédio, ele é muito importante para nós. A gente precisa aprender a lidar com o tédio também.
Então, muitas pessoas hoje reclamam, e eu acredito que o celular ele tenha influenciado muito nisso, porque a gente não consegue mais ficar sem fazer nada. Já observou? Ah, sim. Então, treinar isso também é importante. Observar, tá? Por que que eu preciso ficar ouvindo podcast o tempo inteiro? Será que eu vindo para o trabalho ouvindo podcast legal, na volta eu vou relaxar, vou ficar quietinho, vou. E aí a gente vai se deparar com os nossos pensamentos nesses momentos. Talvez aí a gente descubra coisas importantes também. Então, o não fazer nada, o tédio, ele precisa acontecer também. A gente está deixando ele de lado. A gente está se sentindo mal quando a gente fica sem fazer nada. Eu vejo muito isso, assim, as pessoas falam: "Ai, eu não consigo ficar parada sem fazer nada, que eu fico me sentindo mal. Eu tinha que estar produzindo, eu tinha que estar postando um negócio na minha rede social, eu tinha que estar, sei lá, fazendo alguma coisa". Não se permite mais não fazer nada, mas a gente precisa fazer isso sim, esse exercício também. E aí, se ele fica muito desconfortável, tem que olhar para esses pensamentos e entender por quê. Por que que tá tão desconfortável assim eu me permitir uma horinha do meu dia, meia horinha ficar sem fazer nada? Uhum. Isso E também é um sinal, né? sim, mas esse desconforto de não conseguir ficar sozinho com os próprios pensamentos, significa que ela não se conhece o suficiente? Depende, daí para cada pessoa vai ter um significado diferente. Às vezes a pessoa não quer entrar em contato com algum pensamento, às vezes ela simplesmente não gosta ou por ter pensamentos acelerados aquilo incomoda, e tem que ver caso a caso, né. Uhum. E na questão ainda da ansiedade, existe alguma técnica? Tu já falou ali da própria respiração, né, que é muito boa, Uhum, inclusive. é. Eu tento usar ela, mas é muito difícil ali na hora quando eu tô muito ansioso. Mas existe outro tipo de técnica para que eu consiga controlar a minha ansiedade? Existem várias, né. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha com técnicas cognitivas, que são essas de pensamento, uma delas é a gente avaliar ali o risco e o recurso, como eu falei aqui, a outra é de buscar evidências dos pensamentos, a gente racionalizar, olhar as nossas distorções cognitivas, e aí a gente tem várias, uma delas é o tudo ou nada, que a gente usa muito, né, ou eu faço tudo, ou é porque eu sou um fracasso, ou eu acerto tudo, e eu falo sem errar nada, ou eu sou um fracasso, eu sou uma péssima profissional. Então a gente tem uma lista de várias distorções cognitivas. Fica aí a dica de livro para quem quer conhecer mais esse assunto, que é As 10 bobagens mais comuns que todas as pessoas inteligentes cometem. É algo Hum. assim, mas eu acho que é isso mesmo. Eh, esse livro ele traz essas distorções cognitivas, explicando como é que é cada uma. Conhecer, né, ler um pouquinho mais, a psicoeducação que a gente faz no consultório com os nossos pacientes é importantíssima, da pessoa saber como é que é o funcionamento da ansiedade. Então hoje a gente tem vários livros aí, da terapia cognitivo comportamental que podem ajudar, podem ensinar muito, e a gente tem as técnicas comportamentais, que daí entra essa da respiração, relaxamento muscular progressivo. A gente tem inúmeras técnicas para ajudar na respiração, na ansiedade. Fazer atividade física é muito importante. Os estudos que a gente tem visto aí ultimamente, eles têm mostrado cada vez mais que não dá mais para ficar sem atividade física para o nosso cérebro. Para ansiedade nem se fala. Então, buscar uma atividade física, buscar estar em contato com as pessoas, né, as relações são importantes. Tudo isso, precisa ser bem trabalhado para que a gente consiga, de fato, reduzir a ansiedade, a própria alimentação, né. Ah, sim. É, tu falou tudo, né, a questão do teu ambiente. Nada vai adiantar se tu controlar a tua cabeça, controlar os teus pensamentos, se o teu ambiente tá Isso. propício para você ser ansioso. Ou seja, ficar assistindo muito jornal, né, uma psicóloga veio aqui e falou sobre isso. Ficar ali assistindo muita notícia ruim, Isso.
no celular, tá sempre no Twitter ou no Facebook ou no Instagram, vendo notícias ruins, vendo coisas que podem acontecer, notícias, olha só o que vai acontecer no X dia. Então, isso também é muito importante para que a gente cuide da nossa ansiedade, digamos assim, né, Demais, de demais. olhar para o ambiente. Olhar para de que forma que a gente está alimentando a nossa mente. A ansiedade, ela é alimentada pelos nossos pensamentos, certo? Então, a gente pode sentir ansiedade e ela ficar num nível baixo, se a gente não alimentar ela com os nossos pensamentos. O que vai fazer a ansiedade aumentar e tomar uma proporção, por exemplo, de um ataque de pânico, são os meus pensamentos, o que eu estou pensando naquele momento. Então, a gente conseguir fazer ter esse olhar para os pensamentos vai ajudar muito. Então, de que forma que eu estou alimentando a minha mente? Eu estou só olhando notícias ruins, eu estou conversando com pessoas que só falam de desgraça, eu tô de que forma que eu estou fazendo isso? Sim, exatamente. E tu falou ali da distorção cognitiva, que eu até anotei aqui, porque eu gostei bastante do assunto. Tu saberia me dizer o que são essas distorções cognitivas? Distorções cognitivas são formas, se a gente for traduzir, né, Uhum, essa palavra, são erros de pensamento. Então a gente tem erros que são comuns, todos nós cometemos em algum momento. Quer ver um que é bastante comum? É a leitura mental. Digamos que vocês dois trabalham juntos uhum. e aí um dia ele chegou mais sério para trabalhar. E aí tu olhou para o rosto dele e pensou: eu fiz alguma coisa, ele não gosta mais da nossa amizade, ele não vai querer mais trabalhar comigo. Sei lá, tu começou a alimentar aquele pensamento de várias formas através da leitura que tu fez da fisionomia, do rosto dele. Isso faz com que, por exemplo, a tua ansiedade aumente, ou tu sinta uma tristeza ou uma preocupação muito grande, né? E aí a questão da ansiedade. Essa é uma distorção cognitiva, porque talvez no fim do dia ele chegue e fale: "Ai, hoje eu tô com uma dor de cabeça", ou "tô com um problema em casa", não tem nada a ver contigo. Mas a gente tem uma tendência a querer fazer a leitura mental das pessoas. Então, fulano não gostou de mim. Não, fulano não gostou de mim. E aí eu posso ter emoções negativas relacionadas a isso. E o que tu vem vendo no teu na hora das tuas consultas, que as pessoas mais sentem na questão de ansiedade ou até mesmo na questão das vidas delas? Qual é o padrão que tu identifica de problemática delas? Em geral, assim, É. hoje em dia, muito do uso do celular, que elas querem parar e não conseguem. Hum, Muito, muito. E aí as pessoas que conseguem se afastar das redes sociais, por exemplo, colocar horários, diminuir o uso e fazer outras coisas, é assustador o quanto muda o nível de ansiedade. tipo, diminui drasticamente só Diminui. pela falta do uso do celular? Uhum. Mas o que o celular está causando? É as redes sociais? É a comparação? O que seria? É uma dependência, as pessoas têm ali muito estímulo, né. São várias questões envolvidas ali. Uma delas é isso de você estar tendo reforço positivo o tempo todo. Você coloca uma foto sua ali, e aí tem quantas curtidas, e aquele reforço, ou não tem, e aí isso também, pode ser negativo, né, e aumentar a sua ansiedade também. Ela aumenta das 2 formas, pra quando tem, porque daí aquilo vai tu quer mais, quer ser reforçado de novo, ou quando não tem, aí tu fica ansioso, porque aí tu acha que tu é diferente, que tu quer melhorar. E pelas comparações, certamente. As pessoas olham a vida dos outros ali, que normalmente está linda, maravilhosa, e se compara. E aí é sempre uma comparação injusta. Isso também é uma distorção cognitiva. A gente se comparar com outras pessoas sempre vai ser injusto. Porque aquela pessoa tem uma história, digamos que eu pegue meu Instagram e vá comparar com o Instagram de uma outra psicóloga, e aí ela tem muito mais sucesso que eu, tem muito mais pessoas que gostam dela, tá tudo bem, mas não, na comparação injusta eu vou ficar olhando: "Não, porque olha só, ela consegue, eu não", e aí eu não olho que tem toda uma história por trás de construção daquilo ali, que talvez tenha
coisas muito ruins por trás que a gente nem sabe. E aí eu fico frustrada pela comparação injusta que eu faço comigo mesmo. E muita gente deixa de produzir conteúdo, deixa de estar nas redes sociais, de repente ajudando muitas pessoas, porque se comparou em algum momento com outra e se colocou para baixo, se colocou normalmente quando essa comparação acontece, a pessoa sempre se sente inferior. Sim, verdade. Eu consegui identificar isso muitas vezes em pessoas que estão próximos a mim, porque eu sempre falo para eles criarem conteúdo na internet. Isso. E uma das queixas deles é essa questão de comparação mesmo. E uma das técnicas que eu falo para eles é, tá, não quer parar de seguir? Multa essas pessoas, né? Isso. Silencia essas pessoas. Isso. Para que não tenha essa questão de comparação. E essa questão de se comparar é tão grande que quando as pessoas vão criar conteúdo, elas não são elas mesmas. Elas Uhum. criam características de influenciadores e trazem para ela como se fosse uma personalidade nova dela. Isso. Para quê? Para que ela se encaixe naquele buraquinho, naquele quadradinho das redes sociais. Mas na questão do celular, tu vê que as pessoas estão incomodadas de fato com a questão de ficar um tempo todo no celular? Ou isso tu identifica a ponto de falar, ó, talvez seja esse o problema? As pessoas normalmente chegam se queixando disso. Ah, então ela já vem com esse problema Elas já falando. se queixam, chegam já falando, eu me sinto incomodada por estar muito tempo nas redes sociais ou, enfim, ali no celular. Essa demanda ela vem crescendo muito. As pessoas têm essa dificuldade de controlar o tempo que elas vão ficar ali. E se a gente for olhar, tem uma questão até de dopamina, Uhum. né? E realmente é muito fácil a gente se perder ali. Quantas vezes a gente escutou uma notificação, foi olhar e depois daquela notificação ali foi dar uma checada nas redes e aí passou 20, 30 minutos e você ficou ali. Sim. E quais são as técnicas que tu acaba usando, assim, pra diminuição do celular? Existe nem é uma técnica, é uma habilidade que a gente precisa desenvolver na vida, que é a tolerância ao mal-estar, tolerância ao desconforto. Que entra aí também a questão do tédio que a gente vinha falando. Hoje, mais do que nunca, a gente tem bastante dificuldade de tolerar aquilo que é ruim, tolerar o que é desconfortável. E o celular, as redes sociais, eles te dão muito prazer. É muito legal você ficar ali rolando o feed naqueles videozinhos, por exemplo, engraçados, ou de cachorros bonitinhos. É muito legal. Não te dá um prazer tremendo, assim, ou de ver um conteúdo que você gosta. Tanto é que o tempo passa tão rápido que você não vê. Então, sair disso é desconfortável. E a gente precisa aprender a tolerar o que é desconfortável. Nossa, mas eu acredito, assim, que tem muita gente que não está preparada para tolerar o desconfortável, porque a gente já vem crescendo com o conforto. Eu vejo muito isso, né? A gente tá muito confortável, a gente não quer fazer as outras coisas. Tem questão evolutiva também, mas tem Isso. as questões externas, como o celular. E uma das estratégias que eu usei, eu via que eu estava usando muito o Instagram. E uma das estratégias que eu adotei, e que o pessoal poderia adotar também, que eu acho que seria muito interessante, é colocar o celular no preto e branco. Sim. Na hora que eu coloquei o meu Instagram no preto e branco, eu diminuí de 2 horas ou 1h30 para 42 minutos. Ele não é mais tão atrativo. Não é mais atrativo. Não é. E aí eu não tinha mais vontade de olhar ali pro Instagram. Hoje em dia ele tá colorido, né? Eu não fico muito tempo no Instagram justamente porque eu tô trabalhando bastante, tenho um filho em casa recém-nascido. Então, muito difícil eu vou ficar no Instagram. Só em momentos, assim, muito, assim, de tédio, né? Onde Isso. que eu, em vez de ficar no tédio, em vez de olhar pra dentro de mim, eu tô ali usando as redes sociais. Mas que depois dessa nossa conversa, tu vai tolerar o tédio. Com certeza. Vai fazer esse exercício aí. Uma das coisas que eu preciso muito é tolerar o tédio, parar de ver o podcast. Porque é o FOMO, né?
Uhum. Fear of... É o medo de perder alguma O medo coisa. de como se estivesse perdendo algo. E isso me traz, talvez, uma ansiedade que eu nem perceba. Então, Uhum. eu sempre preciso estar ali consumindo o vídeo que vai me ajudar no YouTube, né? Porque eu tô com um podcast agora, Sim. novamente. Então, eu fico pesquisando técnicas, formas de melhorar o podcast, formas de melhorar o meu canal no YouTube. E mesmo que isso esteja me dando resultado, eu ainda continuo procurando e procurando e procurando para encontrar aquela chave, para encontrar aquela dica, para encontrar aquele segredo. Como é que eu posso fazer com que eu perca essa vontade de, ok, eu tô perdendo alguma coisa? É uma questão de organização e planejamento. Não precisa deixar de fazer essas pesquisas, porque ela, inclusive, é importante ser feita, né? Essa pesquisa ali de, o que eu posso fazer para aprimorar, para melhorar. Porém, o tempo que você tem feito isso, você se deu em conta, talvez em algum momento, que isso está prejudicando. Eu estou deixando de fazer outra coisa que eu deveria fazer. A gente precisa aprender a usar uma agenda com tempos definidos. Eu não gosto daquela ideia da rigidez da agenda, assim, de um cronograma extremamente rígido. De tal a tal horário eu vou fazer isso, isso e isso. Tem que ter uma certa flexibilidade, porém que tenha tempo para as coisas. Então vai ter o tempo de ir lá olhar, isso inclusive vai reduzir muito a ansiedade, né, porque a gente não vai mais se perder no tempo e, eu tenho que fazer tal coisa, mas eu tô aqui, eu tenho que fazer tal coisa e tudo meio solto na mente. No momento que a gente coloca ali numa agenda, que pode ser no celular, uma agenda como cada um se adaptar melhor, todas as atividades que eu tenho para fazer no dia, estabelecer mais ou menos um tempo para elas, dá uma organizada. Então, dá para manter isso, vai diminuir, inclusive, essa sensação de eu tô perdendo coisas, porque você vai saber que no outro dia, naquele horário, você vai buscar isso de novo, você vai fazer, vai estar mais organizado isso tudo. É treinável, né? Como a gente já vem falando, Tudo que é treino. tudo é treino. É o cérebro plástico, né? É a Plasticidade, repetição, repetição. isso. E falando em repetição, assim, um hipnólogo, ele vem aqui e falou que para formar um hábito a gente precisa de 21 dias. Eu não sei se isso é realmente uma verdade, porque vai depender muito do contexto da pessoa e do que acontece com ela e como ela funciona cognitivamente. Então, para que eu tenha esse novo hábito de melhorar minha ansiedade, de diminuir o meu acesso ao celular, isso demanda quanto tempo? Eu preciso seguir essa linha de 21 dias ou vai chegar um momento em que eu vou estudar tanto, vou aprender o suficiente sobre inteligência emocional que de uma hora ou outra eu vou diminuir esses meus acessos, diminuir essa minha ansiedade, ou eu preciso seguir a risca, 21 dias eu vou estar melhor? Quantos anos tu tem? Eu tenho 28. 28 Nossa, anos. 29, desculpa, Tá. meu Deus. Durante 29 anos, tu viveu de um jeito. Sim. Será que em 21, não é 20, é 21 dias, tu vai conseguir modificar tudo isso? Algumas coisas que são mais simples, sim, mas pensamento, eh formas de lidar com algumas coisas, isso não. Esses hábitos, eles não têm um tempo definido, vai depender de muita coisa, do teu contexto, de tudo. Então não tem como a gente definir um tempo para isso. Quer ver como o nosso cérebro ele demora para se adaptar a uma mudança? É só mudar os talheres da gaveta de lugar. Sempre os talheres foram aqui. Aí um dia você vai lá, faz uma mudança e coloca aqui. Todos os dias, quando você for pegar o talher, vai direto ali, né? Naquela. Daí lembra, não é aqui. E o nosso cérebro ama padrão, ama rotina, né? Gasta menos energia. Então, isso dos 21 dias, tem até um livro famoso sobre isso. É, os estudos mostram que não, que depende muito de qual é o hábito, de né, o quanto aquilo está enraizado em você. Depende muito de ser humano para ser humano, então não é uma regra. Depende muito de ser humano para ser humano. E falando em ser humano, aqui a minha ideia é que toda pessoa que assiste o meu podcast, ela aprenda comigo e com a pessoa que eu estou conversando. E eu pergunto assim para a pessoa sempre uma questão que eu gosto muito. Que é assim, se tu tivesse um megafone para falar para todo mundo algo para elas
poxa, se sentirem melhor ou estudarem sobre algo, ou que tu pudesse dar uma palavra onde que tu acha que isso seria muito importante para que todas as pessoas ouvissem, ou que tu gostaria de falar para todos os teus pacientes, o que que seria? Aprenda a lidar com as suas emoções. Aprenda a reconhecer as suas emoções, aprenda a identificar elas. E um negocinho que eu deixei para falar, para a gente dar uma ênfase Hum, nisso, que é o sono. tá. Eu não sei se tu vem acompanhando os últimos estudos aí que tem saído, o sono, ele tem uma função na nossa vida que se a gente realmente olhar para ele com o devido cuidado, a gente já vai diminuir muito a nossa vulnerabilidade às emoções mais intensas. Uma noite de sono, mais ou menos ali 6, 7 horas de sono, e aí isso varia também muito de pessoa para pessoa, mas que fique mais ou menos nessa média. Uma boa noite de sono, um sono realmente restaurador, vai fazer muita diferença na nossa vida, na nossa saúde mental e física também. Então, se eu puder deixar um recado para quem, né, ouviu esse podcast, assistiu esse podcast, trabalhe as suas emoções e cuide com carinho da sua rotina de sono. Dormir todos os dias no mesmo horário, acordar todos os dias no mesmo horário, mais ou menos, né? Sempre lembrando que aquela rigidez, aquela inflexibilidade nunca é também saudável. Mas mais ou menos aproximadamente ali no mesmo horário, dormir, se permitir fazer aquele sono restaurador seria ter um cuidado antes, então telas até umas 2, 3 horas antes de dormir, evitar, café, reduzir bastante. Eu sou apaixonada por café, eu reduzi muito, eu tô realmente aproveitando os benefícios do café agora, porque antes eu acabava tomando muito e não aproveitava os benefícios, agora eu consigo realmente sentir. Então, cuide de tudo isso para a qualidade de vida realmente acontecer. Aquilo que a gente ouve, de bem-estar, de se sentir melhor, de poder produzir mais. Se a gente souber fazer a gestão das nossas emoções e cuidar do nosso sono, a gente vai alcançar esse objetivo. Não desistir, porque o início é difícil, a gente não foi ensinado para isso, tá tudo certo. A gente se atrapalhar um pouquinho no começo, mas não desistir, seguir treinando essa habilidade de lidar com as emoções vai fazer uma diferença bastante grande na vida. Ah, com certeza, mas eu gostei da parte do sono. Uhum. O que que vem sendo estudado com o sono? Porque na minha cabeça, o sono realmente é muito importante. Só que, poxa, a gente tá no Brasil, é muito difícil que a gente consiga aquelas 7 horinhas de sono. Sim, sim. Então tá todo mundo, cara, ferrado, digamos assim, Uhum. né, porque a gente não tá com sono alinhado com o que deveria ser. Isso. O que que as pessoas vêm dizendo sobre o sono que faz com que a gente lide melhor com a vida, além do que tu acabou de falar? O sono ele interfere muito mais do que a gente imaginava nas nossas emoções. Então a gente tem algumas vulnerabilidades, que fazem com que a gente sinta as emoções, com que a gente seja mais suscetível às emoções. Pega aí o exemplo de uma mulher de TPM. Ela está muito mais sensível. Tem esse componente, esse fator biológico aí da TPM fisiológico aí que vai interferir, né? E até então a gente sabia que o sono era importante, mas não que era tão importante. Então, cuidar das noites de sono, da forma que você está indo dormir, se o quarto está todo escuro, se você não interrompe esse sono à noite, por exemplo, toma um monte de líquido antes de dormir e aí vai levantar porque vai sentir necessidade de ir no banheiro e aí interrompe aquele ciclo do sono, você vai ficar mais vulnerável a sentir emoções de forma mais intensas. Então, a gente, como eu falei aqui, a gente não tem como evitar de sentir raiva, de sentir medo, tristeza. A gente não tem como evitar. A vida vai acontecendo, os estímulos vão acontecendo, a gente vai recebendo esses estímulos e vai reagindo a eles. Agora, a intensidade disso tem algumas coisas que a gente pode controlar.
O sono é um fator importantíssimo. Isso daí que tu falou da privação do sono é bem verdade, porque co como eu citei várias vezes aqui no podcast, eu agora tô com um bebê recém-nascido, Sim, então às vezes a gente acorda de 3 em 3 horas, com sim. sorte, e às vezes a gente acorda de 1 em 1 hora. E eu e a Daiane, minha esposa, a gente percebe o quanto a gente, além de ficar cansado, a gente fica muito mais Muda estressado. muito, né. E aí a gente tem que estar alinhado ali para que isso não escorra para nossa relação, para Isso. que a gente não se ataque, para que a gente não se estresse. Então, diversas vezes a gente para e pensa: "Poxa, a gente tá estressado, né?" Justamente pela privação de sono. Sim. Mas assim, tu falou de algumas técnicazinhas ali de melhorar o sono, né, como a questão do celular e do café. Quais são as formas, assim, para ter um sono bom? Porque eu sei que a gente precisa passar por todas as fases do sono, mas como é que eu consigo realmente ter um sono bom? O sono a gente tem aí o que a gente chama de higiene do sono, não sei se tu já olhou sobre isso, que são vários cuidados que a gente pode ter para que a gente tenha realmente um sono de qualidade. Você pode pesquisar, tem na internet, aí tem bastante explicação sobre isso, higiene do sono, higienização do sono. Você pode ler sobre isso e aí colocar em prática. São várias questões. O quarto estar escuro é fundamental. Por quê? Porque qualquer luminosidade que a gente receba na nossa retina, o cérebro pode entender que é dia e que ele precisa te manter acordado. Para a gente ficar acordado, não é do nada que a gente fica desperto durante o dia. A gente fica desperto porque tem liberação de substâncias químicas do nosso cérebro que fazem com que isso aconteça. Então, se fica desregulado isso, vai ter toda uma desregulação geral e vai atrapalhar muito na forma que a gente vai sentir as nossas emoções. E aí tá, por que é tão importante então a gente conseguir manter um controle das nossas emoções para a gente, eh, fazer a regulação emocional, a autorregulação emocional? Se você olhar os transtornos mentais que a gente tem lá no DSM-5-TR, todos os transtornos mentais têm critérios que atendem para que a gente faça um diagnóstico, certo? Então, por exemplo, para a gente diagnosticar o transtorno depressivo maior, a pessoa precisa ter aqueles critérios ali, aí a gente vai dizer então que ela tem o transtorno ou não. Se você observar, em todos os transtornos tem uma emoção que está desregulada. Então, na depressão, que é o caso que eu citei aqui, o transtorno depressivo maior, se você olhar lá, o critério é tristeza na maior parte dos dias, quase todos os dias, durante 2 semanas. Então, a tristeza tá ali. Se você olhar lá os transtornos ansiosos, tem, por exemplo, medo. Então, todos os transtornos têm uma emoção que sobressai. E aí, se a gente for pensar que hoje, as pessoas falam muito, né, por que parece que hoje todo mundo tem um transtorno, todo mundo é porque hoje se conhece muito mais, fala-se muito mais sobre isso, mas se você não quer ter um transtorno, cuide das suas emoções também. E do sono, que vai diminuir a sua vulnerabilidade, né? Se você dormir bem, você vai diminuir essa vulnerabilidade, você vai estar menos vulnerável por uma emoção mais intensa. Que legal essa parte do sono. Uhum. Realmente é uma curiosidade minha, de verdade, de entender como é que o sono Dá funciona. um podcast inteiro só sobre isso. Com certeza, com certeza. E aonde que a gente consegue encontrar você na internet? Porque se as pessoas querem encontrar mais do teu conhecimento, por exemplo. Tá. Eu vou deixar meu Instagram aqui, mas é legal botar na legenda, porque meu Aham. sobrenome ele não me ajuda. Vou Então, colocar. eu tô no Instagram como psi.denise Verenchuk. No YouTube eu pretendo agora, voltar a fazer os meus vídeos lá. Pela questão do tempo, tu sabe como é que é, Sei, né? sei. Então, agora eu me organizei, deixei um espacinho para isso. No YouTube tá como psicóloga Denise Verenchuk. Eh, e também vou iniciar no TikTok, mas Que legal. assim,
devagar, porque eu não sou muito fã de redes sociais. Quem olhar lá o meu Instagram vai ver que eu não apareço tanto assim. Eu sempre procuro um vídeo ou uma imagem que passe a mensagem que eu quero passar, mas é por gosto pessoal, não é medo, não é nada disso, é gosto. Eu não gosto muito, mas a gente sabe que hoje em dia é importante estar ali, então eu venho fazendo esse movimento aí para estar cada vez mais presente ali nas redes sociais, inclusive para poder ajudar as pessoas. Ah, com certeza. E o YouTube, eu Uhum. sempre falo pra todo mundo, cria um canal no YouTube. Tenho certeza que Isso. as pessoas te encontrando no YouTube vão achar as coisas que elas precisam encontrar, de Uhum. fato, se tu trazer aquele tipo de conteúdo. Então, eu vou deixar o teu canal do YouTube aqui também, quando tu me Isso. mandar o link, eu vou pedir pra ti, porque eu acho muito importante isso, essa coisa de ajudar as outras pessoas, né, que é o Isso. que eu tô querendo fazer aqui com o podcast, trazer o senso comum, as perguntas do senso comum para serem ajudadas aqui. Legal. Essa é a ideia. Muito obrigado, Denise. Foi um ótimo episódio. De verdade, eu gostei bastante, principalmente a parte da inteligência emocional, que tirou várias dúvidas da minha cabeça e da ansiedade também, mas com chave de ouro, o sono, que daria só um podcast em cima. Muito obrigado. Eu que agradeço, gostei muito também de estar aqui contigo, me senti bem à vontade e me chame sempre que precisar. Com Tô aí, certeza, com certeza. tá bom? Vamos falar sobre sono. Vamos Vamos. sim. E para o pessoal que assistiu até agora, muito obrigado. Deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal e também uma coisa muito importante, se você vem passando por alguma dificuldade, algum problema que você vem vivendo nos últimos tempos, comenta aqui nos comentários que eu vou ler o seu comentário e tentar encontrar algum profissional da área para que eu possa te ajudar no próximo episódio. O Instagram da Denise e as outras redes sociais dela vai estar aqui na descrição do vídeo, o canal de cortes do podcast também vai estar, o meu Instagram e o Instagram do podcast também. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora e tchau, tchau.